são os seguintes. O PSD desce nas ilhas, tem 49,7% dos votos. O Partido Socialista sobe nos Açores, tem 31% dos votos expressos. O CDS mantém, tem 9,8% dos votos. E a CDU mantém igualmente, tem 2,6% dos votos nos Açores. A abstenção nos Açores é de 59,4%, sobe também, como de resto subiu, como sabem, em todo o país. Enfim, como já se disse, o interesse maior desta votação nos Açores era de verificar se o PSD se poderia manter ou não a maioria tradicional de que dispõe no arquipélago. De resto, já tinha sido ameaçada em anteriores eleições. José Gabriel Ávila está em Ponta Delgada e vou-lhe pedir uma primeira reação, se é que já há aí. De facto, já existe uma reação, e existe uma reação, sobretudo, ao índice elevado de abstenções. É que, como disseste, a subida da abstenção foi da ordem dos 12,5%, isto em relação a 1987. O PSD, embora mantendo a maioria absoluta, 49,7%, baixou em relação a 87, 10%. O PS, subiu 11,5% e o CDS e a CDU, o partido, o CDS do Centro Democrático Social, subiu cerca de 0,8%, a CDU 0,6%. Mas Mota Amaral, ao comentar os resultados nos Açores, nomeadamente a abstenção elevada, frisou haver ainda um bom caminho a andar para sensibilizar o eleitorado açoriano. As eleições que hoje se realizaram marcam uma etapa importante do nosso processo europeu, revelam que há ainda um bom caminho a andar para sensibilizar o nosso eleitorado acerca dos problemas estritamente da Comunidade Europeia. Digo isto porque nós, nas outras vezes em que houve eleições europeias, fizemos-las em simultâneo com outras eleições e a motivação do eleitorado em eleições nacionais tem outro apelo, tem outro conteúdo. A abstenção não é muito maior do que se verifica no todo nacional, o que, portanto, digamos, não pode ser, digamos assim, motivo de especial apreensão, mas, no entanto, é significativo. Acho que é preciso trabalhar bastante na sensibilização do nosso eleitorado para as questões europeias. Isto é extremamente é facilmente explicável devido à polarização que, na nossa opinião pública, existe sobre o Novo Mundo, a América, o Canadá. Agora estamos a fazer uma espécie de mudança de horizonte e com uma viravolta de quase 180 graus. Considera que estas eleições funcionaram como um teste ao governo Cavaco Silva? Foi-lhe dado este sentido pelos vários intervenientes na campanha e, dentro desta medida, embora se trate de eleições claramente europeias, em simultâneo em todos os países da Europa, há que ler os resultados também a esta luz. Foram também um teste ao governo de Mota Amaral? Talvez possam também ser interpretados nesse sentido. Devo dizer que não foi a questão posta, julgo eu, pelas pessoas participantes na campanha eleitoral, e do resto pouquíssimo para participar nela por razões que são todas conhecidas. Mas se porventura assim o fizéssemos, iríamos concluir que o PSD e o governo pelo qual ele tem responsabilidade mantém segura a sua maioria, em contrapartida outros partidos que se opõem ao governo e ao partido da maioria apresentam resultados mais fracos do que tiveram recentemente. No entanto, acho que não devemos comparar coisas que não são comparáveis. Trata-se de eleições europeias e eu coloco o problema no campo europeu e no campo nacional. E por isso, também por serem eleições europeias, também parece que as abstenções devem ser comparadas com o nível de abstenções que se verificam por toda a Europa. O projeto europeu, não há dúvida, o projeto Europa Unida, de instituições europeias, derivadas de um sufrágio universal direto, é um projeto que tem que fazer o seu caminho para ser plenamente absorvido pela opinião pública dos 12 países membros. Carlos César, que é o presidente da Comissão Regional do Partido Socialista, pensa de uma forma diferente e considera que os resultados nos Açores são favoráveis ao Partido Socialista e comprometedores para o Partido Social Democrata. A nossa impressão sobre os resultados eleitorais desta eleição para o Parlamento Europeu é positiva. Na medida em que o Partido Socialista pôde, em relação às correspondentes eleições que se verificaram em 1987, aprovar uma subida na ordem dos 11% para uma descida do PSD na ordem dos 10%. Só isso tipifica este ato eleitoral como extremamente favorável para o Partido Socialista
e extremamente comprometedor para o PSD nos Açores. De alguma forma se poderá dizer que o PS viu nestas eleições reconfirmada a sua posição de força alternativa ao PSD, tal como havia sido afirmado nas últimas eleições regionais, e com a perspectiva ainda de pé e cada vez mais reforçada de assumir funções governativas em 1992 na região. A abstenção continua a subir. Qual é o comentário que faz à cidadãos de abstenção aqui nos Açores? Bom, eu confesso que, na minha opinião pessoal, não é de grande preocupação em relação ao fenómeno abstencionista neste ato eleitoral. Eu creio que, de alguma forma, em países com longa tradição democrática, como em alguns países europeus, se observaram abstenções de níveis semelhantes àqueles que se verificaram na região autónoma dos Açores. A própria abstenção no plano nacional não tem uma indicação oposta àquela que se verificou nos Açores. Eu creio, no entanto, que essa abstenção não representa nenhum fenómeno ativo do eleitorado, ou seja, de descontentamento em relação a qualquer partido político, mas representa, no essencial, um distanciamento entre o discurso e as preocupações dos responsáveis políticos em relação ao fenómeno europeu, em relação à integração comunitária, em relação à unidade europeia. Representa, portanto, essa dissemelhança entre o discurso dos responsáveis políticos e as aspirações e preocupações do eleitorado. De qualquer maneira, em democracia, o eleitorado elege pessoas, é o que acontece nas eleições presidenciais. Aqui, neste caso, o eleitorado não elege pessoas, uma vez que os partidos, as direções dos partidos, é que colocam, digamos, os candidatos em posições elegíveis ou não. Isso não se terá a ver um bocadinho também com a abstenção? Bom, tem. Até desse ponto de vista, poder-se dizer que se está a votar numa entidade longínqua, que é a entidade europeia, numa entidade que, há uns tempos, uma das pessoas que mais se tem debruçado sobre o fenómeno autonómico definia como obedecendo a uma certa lógica pirandélica, ou seja, de andarem não sei quantas personagens à procura de um autor. Portanto, a Europa é uma entidade longínqua da preocupação dos cidadãos, nomeadamente na região autónoma dos Açores. E é também natural que o comportamento em termos ativos numa eleição por parte das pessoas seja de algum distanciamento em relação a essa entidade. Eu creio que não se deve atribuir à abstenção uma significação política exagerada, mas deve-se tão só resumi-la a um distanciamento em relação àquilo que esteve em causa neste ato eleitoral. De qualquer modo, eu creio que este ato eleitoral é muito bom para os Açores, porque representa a eleição de 2 deputados ao invés de 1 nas outras eleições. Quer dizer que vamos estar mais próximos da Europa com 2 eurodeputados? Eu penso que nós vamos estar mais presentes na Europa com 2 deputados, embora esses 2 deputados, que obedecerão certamente a uma lógica de defesa do interesse regional, reflitam necessariamente 2 perspectivas substancialmente diferentes. E os 2 deputados dos Açores são Cunha de Oliveira, o 6º candidato do Partido Socialista, e Vasco Garcia, curiosamente, o último deputado provavelmente a ser eleito pelas listas do Partido Social Democrata. Henrique Garcia, da Ponte Delgada, por hoje é tudo. Boa noite. Obrigado, José Gabriel Ávila. Regressamos